Nós temos falado ao longo desse mês sobre nós precisamos ser uma igreja bem-sucedida. E quando pensamos numa igreja bem-sucedida, não é aos meus olhos, nem aos teus olhos, mas aos olhos de Deus. O meu desejo é que quando Deus olha para a minha vida, para o meu ministério, Ele se agrade daquilo que eu sou e daquilo que eu estou fazendo. Porque pouco adianta eu ter fama no mundo e não ser reconhecido por Deus. Isso não tem valor nenhum. Porque os únicos galardões que são eternos são aqueles que serão dados por Deus e não serão os troféus que nós podemos conquistar das pessoas do mundo. Todos os troféus e os reconhecimentos e os aplausos das pessoas do mundo, eles vão ficar aqui. Mas aquilo que nós fizermos que for reconhecido por Deus, será eterno. Perdurará. Então, eu estou atrás desse troféu, e você? Eu estou atrás desse galardão. Eu espero que você também esteja. Mas uma das coisas que o inimigo de nossas almas trabalha, e ele também procura fazer isso olhando para a igreja, é impedir que Deus se agrade de nós. Porque ele sabe que uma das coisas que acontece quando Deus não se agrada de nós, ele sai de cena. E ele nos deixa sozinhos. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele quer nos afastar de Deus. Ele quer afastar a igreja de Deus. E eu creio que nossa oração é que nós não queremos que isso aconteça conosco. Amém? Ah, pastor, nós não queremos por quê? Porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E hoje eu quero introduzir lendo Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. E se você pode abrir a Bíblia junto comigo nesse texto. Apocalipse capítulo de número 3. E versículo de número 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos a tua bênção nesse momento que estamos compartilhando a sua palavra. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos faça entender, conhecer e viver a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que conserve nossa comunhão com o Senhor. E ajude-nos a termos uma igreja que o Senhor permaneça de forma contínua, presente e atuando nos corações. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde está a força da nossa igreja? E quando nós pensamos em igreja, é certo, e eu espero que você esteja entendendo isso, igreja não é esse templo. Igreja não são esses bancos. Tampouco a igreja será o elevador. A igreja somos nós, é nós que somos a igreja. Essas formalidades, elas acabam sendo entendidas e praticadas por nós porque queremos ser uma igreja que esteja legal ou legalizada diante dos órgãos públicos. Ou seja, como igreja nós queremos fazer aquilo que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu falo assim, eu creio que quando o pastor Thomas pensou na igreja e pensou na igreja dessa forma, eu creio que quando a gente pensa em Deus e nas coisas de Deus, eu sei que eu e você queremos oferecer para Deus o melhor. Amém? Eu creio nisso. Foi assim que Deus tratou as suas coisas ao longo da história. Ele sempre refletiu através dos seus atos
o que ele podia fazer de melhor para nós e esperou que os homens pudessem refletir através dos seus atos aquilo que eles podiam fazer de melhor para ele. Por isso o Templo de Salomão, se existisse hoje, certamente seria uma das grandes maravilhas do mundo. Deus sempre está oferecendo para nós o melhor. Mas onde está a nossa força e onde está o nosso poder? Talvez, quando nós lemos esse texto, certamente está aqui nele registrado uma coisa muito importante. Nossa força, ela não vem daquilo que temos e daquilo que somos, mas nossa força vem de Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o que esse texto vai trazer para nós é que nossa força e o nosso poder, ele vem de Deus. É Deus que tem que fazer, é Deus que tem que atuar. E quando Deus faz isso, cumpre-se aquilo que esse texto diz. A porta permanece aberta. E as bênçãos de Deus continuam acontecendo. Quando nós olhamos a história bíblica, nós vamos perceber que houveram momentos que pessoas acreditavam que tinham força suficiente para vencer uma batalha e foram derrotados. Mas houveram momentos que as pessoas eram como os 300 de Gideões diante de um poderoso exército, eles puderam crer que poderiam vencê-los e venceram. Onde está a nossa força? Talvez passe por nossa ideia que o poder está na capacidade financeira que temos. Então, eu tenho um poder financeiro, então eu posso ser a solução dos problemas, ou do problema. Mas quando nós olhamos para... eu estou muito tocado por aquilo que eu vi de pastor Luiz Nunes, domingo passado, quando ele falou do desafio de construir uma igreja lá em Cabo Verde, na África. Eles estão se reunindo em uma casa e ele falou que a grande dificuldade é transformar reais em como é que chama? Euro. Então, quando a gente manda R$1.000 para lá, para o projeto missionário deles, chega lá R$400, 300 e poucos reais, eu não sei cambiar aqui de cabeça. Né? Então é um grande desafio. Eles ganharam o terreno e agora tem que construir. Então eu falo assim, será que você tem um recurso para resolver esse problema? Mas não tem só o problema do pastor Luiz Nunes, tem o problema do missionário João, Francisco, Antônia, Maria. Existe uma realidade diante de nós e quando nós olhamos para nós, o que é isso? É como aqueles discípulos falando para Jesus, o que são 5 pães e 3 peixes para essa multidão? Por mais que nós tenhamos, não é suficiente. Nós sempre vamos ter que entender que Deus vai precisar agir para fazer com que aquilo que nós temos se multiplique ao ponto de ser suficiente. Então, o grande desafio para nós como igreja é conservar Deus ao nosso lado. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus. E já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Onde está o nosso poder? Onde está a nossa força? A nossa força e o nosso poder está em estar com Deus. Irmãos, e se essa igreja chegou aonde chegou e tem o que ela tem, é porque Deus fez. Não foi porque os homens fizeram. É porque Deus agiu, Deus moveu, Deus multiplicou, Deus atuou. Agora, o grande desafio que a palavra de Deus nos propõe, ele nos leva a uma coisa, guardar a sua palavra. Existe certamente uma coisa que conserva Deus ao nosso lado, é quando nós obedecemos a sua palavra. Cada palavra que foi escrita, cada verso, cada capítulo, cada livro foi escrita com o seguinte propósito: estes escritos, estas leis, esses mandamentos, esses princípios, se você os viver, nós vamos ter comunhão. E se você tiver comunhão comigo, nada lhe falta. Porque eu provenho, porque eu socorro, porque eu multiplico,
porque eu dou. Deus faz isso. Não se podia plantar nada no deserto durante 40 anos. Mais de 1 milhão de pessoas viveu no deserto e não passou fome. Deus faz isso. Mas Deus faz também que quando Davi convoca o povo para contribuir, para construir o templo, chegou o momento que Davi diz, para! Não manda mais nada, porque já temos o suficiente. Deus faz isso. Deus faz também coisas que a gente não entende. Elias estava lá, saiu da caverna, precisava voltar para o caminho, precisava comer, mas era um tempo de seca. E Deus convoca corvos para trazer carne e pão para ele. É uns negócios que a gente não entende. O que a gente entende é o seguinte, se Deus está no nosso lado, a coisa vai acontecer. Se Deus vai usar corvos, se Deus vai abrir o mar vermelho, se Deus vai mandar maná do céu, se Deus vai mandar uma praga de codornizes, eu não sei. Deus vai fazer o que precisa ser feito. Mas para que isso aconteça, nós não podemos negar o nome dele. Ou seja, nós temos que viver de uma forma que o nome dele possa ser percebido na nossa vida e reconhecido. Nós temos que viver de uma forma que a lei dele se torna a nossa lei. O que ele estabeleceu para o homem viver e a forma que o homem deve viver é a forma que nós vivemos. E você vai ler nas cartas às igrejas sempre uma exortação de Deus. Se você se afastar desse caminho, eu vou me afastar de você. É um grande desafio para mim e você que somos a igreja de Deus. Eu sei que a igreja aqui precisa de um milagre, mas eu sei que a sua vida também precisa de um milagre. Dentro de você, como também diante de mim, existem desafios que estão além da minha capacidade financeira, além da minha capacidade intelectual, além da minha espiritualidade. E nesse momento, eu preciso ter Deus do meu lado. Como o salmista no capítulo 1 vai dizer de uma forma maravilhosa, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou forte. Academia, musculatura, treinado nas melhores faculdades, intelectual. Não, ele não falou isso. Porque tu estás comigo. Irmãos, o maior desafio da sua vida não são os seus problemas. O maior desafio da sua vida é conservar Deus do seu lado. Porque se Deus está do seu lado, você tem tudo o que você precisa. Por isso o Salmo de número 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava simplesmente dizendo, se eu tenho Deus, eu estou seguro. E esta é a forma que Deus sempre vai dizer-nos através da sua palavra. Por que você está preocupado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, aonde você vai morar? Não se preocupe com isso. Mas ele vai dizer, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele vai dizer, se preocupe em buscar as coisas do reino. Se preocupe em viver de acordo com a sua palavra. Se preocupe em obedecer aquilo que ele tem determinado para a sua vida. Se preocupe em testemunhá-lo diante dos homens. Se preocupe em honrar o seu nome de cristão diante da sociedade. Se preocupe em ser a pessoa que Deus quer que você seja. E o resto, não se preocupe. Não se preocupe. Irmãos, eu creio que Deus pode nos dar elevador. Deus pode nos dar qualquer coisa. Você crê nisso? Deus que criou o mundo, essas coisas que são para eles, nada. Mas Deus não vai investir naqueles e na igreja que não quer investir nele e no seu reino. Tudo tem um propósito. Nossa igreja não deve simplesmente enxergar que nós precisamos ter um lugar confortável. Mas para que ter um lugar confortável? Nós precisamos ter um lugar acessível. Para que nós queremos ter um lugar acessível? Irmão, se nós queremos ter elevador e rampa e não entendemos que Deus quer trazer aqui aleijados, coxos, cegos, mancos, para que isso?
simplesmente para se enquadrar nas leis do nosso governo? Não. Não deve ser essa a nossa visão, simplesmente termos um certificado de acessibilidade. Maravilha? É para isso? Não. Você crê que Deus quer salvar coxos, aleijados, mancos, cadeirantes, cegos? É para isso que a nossa igreja tem que ser acessível, porque nós vamos em busca dessas pessoas e queremos ter um ambiente onde elas podem chegar. Nós somos privilegiados, irmãos. Estamos a 300 metros de um metrô. Que pensa. Deus nos deu isso. Estamos num corredor de ônibus que liga praticamente a parte central do nosso estado ao sul do nosso estado. Temos na frente um corredor que liga o norte com o sul. Nós estamos num lugar. Nós estamos num bairro. E por que Deus nos colocou aqui? Para que a gente tenha orgulho. Onde é a sua igreja? Moemba. Nossa, chique, hein? Eu estava falando com os porteiros lá do meu prédio. O porteiro e a faxineira. Eu falei, eu quero ver vocês lá na igreja. Onde é a sua igreja, pastor? Em Indianópolis. Ele fala, nossa. Não, mas a igreja é para vocês também. Já tivemos aqui na igreja, né, pastor? Tomamos porteiros, zeladores, faxineiros. Porque a igreja é para pessoas perdidas, almas que precisam de Jesus Cristo. Então a igreja é para estas. A igreja de Moema não é para a classe privilegiada, é também para eles. Mas a igreja é para perdidos, almas. Então você vai ver, como viu domingo passado, um casal de pessoas que chegou aqui na igreja. Sabe quem eles são? Carroceiros na rua. E o Jorge chegou para eles e disse, vocês querem cesta básica? Nós queremos, tem que vir na igreja. Porque nós não queremos simplesmente que eles tenham uma cesta básica, nós queremos que eles resolvam os problemas que levam eles a precisar de cesta básica. E talvez algumas pessoas vão te incomodar com o cheiro, com a roupa. Essa igreja tem bancos confortáveis, um ambiente confortável para elas também. Porque não é o conforto que o meu dinheiro pode pagar, mas é o conforto que Deus quer dar para todos, indistintamente, porque isso deve ser a igreja de Deus. A igreja de Deus não mede as pessoas e não deve medir as pessoas por aquilo que elas têm no banco, pelo carro que encosta na porta. A igreja de Deus deve ver as pessoas naquilo que elas são, pessoas que precisam de Deus. E nós não estamos aqui pensando no que você pode dar de dinheiro para a nossa igreja. Opa, quem é você? Eu sou empresário, seja bem-vindo, tapete vermelho. Quem é você? Eu sou porteiro. Olha, temos igreja mais perto de você que vai fazer você gastar menos, porque você vem aqui. Não. Nós olhamos para as pessoas e simplesmente enxergamos, elas precisam de Deus. E essa igreja quer falar de Deus para você. E é assim que nós precisamos ser. Não é porque eu quero, porque é assim que Deus quer que nós sejamos. E essa igreja aqui que a Bíblia diz, vocês são pobres. Vocês têm pouca força. E vocês não estão acreditando no poder que vocês têm, no dinheiro que vocês têm, no diploma que vocês têm, vocês estão acreditando em mim e ficam firmes. Porque muitas dessas pessoas desse período, irmãos, elas perderam todos os seus bens. E muitas delas foram colocados na parede dizendo, nega o nome de Jesus e você continua com a sua propriedade, com o seu dinheiro, com a sua vida. E eles preferiram morrerem, perderem os seus bens, mas não negarem o nome de Deus. Porque eles entendiam que Deus era mais importante do que o dinheiro. Deus era mais importante do que a casa. Mas nós vivemos hoje uma visão de que a casa é mais importante. E se nós queremos Deus, nós queremos por causa da casa, por causa do carro, por causa do dinheiro, e por causa da saúde, e por causa de tantas coisas. Nós queremos Deus por causa de um problema. Sem eles, nós vamos para o inferno. E com ele nós vamos para o céu. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos
a nossa alma. Quando Paulo vai falar com a igreja de Coríntios e exortá-los no capítulo 2 a contribuírem com a necessidade dos crentes de Jerusalém. Quem eram esses crentes? Muitos deles, pessoas que tiveram que abrir mão dos seus recursos, de suas propriedades, e agora estavam peregrinando sem ter aonde ficar, aonde morar, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, quando fala que fraco, nós temos que enxergar o momento e a situação, o que está acontecendo. Eles estavam perdendo suas vidas, eles estavam perdendo as suas propriedades, mas eles não queriam negar o nome de Jesus Cristo. Eles não queriam abandonar a fé. Eles queriam honrar o nome de Deus, porque eles entendiam que Deus é mais importante. Nós queremos que pessoas chegam aqui coxos, mendigos, ricos, pobres, mas nós não vamos abrir mão da palavra para que eles cheguem. A palavra é mais importante. Não vamos criar modelos que podem ser mais agradáveis aos olhos e mensagens mais confortáveis aos ouvidos. Porque o que nós queremos não é mais pessoas, nós queremos Deus. E cremos que Deus pode trazer as pessoas. Mas se elas não vierem por causa de Deus, elas não são bem-vindas. Porque nós estamos aqui porque precisamos de Deus. E é por isso que estamos aqui. Que bom que temos um templo confortável. É bom isso? Maravilha. Mas se você vem aqui porque o endereço, por causa do lugar, por causa dos bancos, por causa que o pastor Thomas é bonito, não vem. Não é por isso que você está aqui. A sua sede é aqui. Quando você chega assim, aqui deve ser sede por Deus. Você deve chegar aqui e deve clamar: Deus, fala comigo. Porque sabe quando Deus fala conosco, diz que Ele está perto de nós. Eu fico triste, eu sou meio ciumento. Deus pode falar com todo mundo, mas tem que falar comigo também. Porque eu quero ouvir a voz dEle. Isso diz que eu sou seu filho. Não importa se Ele vai descer a lei em mim. Chicote. Tem hora que Ele chicoteia e dói. Mas eu falo, se Ele está corrigindo, porque eu sou filho. Amém. Eu quero Deus. Eu não quero pastor Marcos, eu quero Deus. Não quero pastor Alexandre, eu quero Deus. E talvez o Zé vai vir aqui na frente e vai falar sobre Deus. E será aquilo que você precisa ouvir naquele dia de Deus. Porque o que nós queremos é Deus. Deus perto, Deus falando, Deus abençoando, Deus multiplicando. Porque se não tiver Deus, nós estamos num deserto. A igreja bem-sucedida, ela crê no poder de Deus. E quando o poder de Deus age, irmãos, os milagres acontecem. Quando Deus está na igreja, há cura. Quando Deus está na igreja, há libertação. Quando Deus está na igreja, há transformação. Quando Deus está na igreja, há salvação. Quando Deus está na igreja, há pão na mesa. Há roupa para vestir. Há casa para morar. Mas quando Deus não está na igreja, seremos levados ao cativeiro. Teremos carência de pão. Seremos privados de muitas coisas que precisamos. Ou talvez enganados com muitas coisas. Viveremos em palácios que ostentarão riquezas, mas serão vazios de Deus. E com o tempo se tornarão em ruínas. Mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão suas forças. Eles voarão como águias. Não se fadigarão. Não se cansarão. Permanecerão eternos. O tempo não irá destruí-los.
os anos não irá consumi-los, porque eles têm aquilo que é eterno, Deus. E se nós temos Deus, nós temos mais do que aquilo que é eterno. Nós temos as eternas bênçãos de Deus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós viemos aqui te buscar. E há pessoas aqui que precisam do Senhor. Mas há pessoas aqui que, apesar de precisarem do Senhor, elas estão andando longe do Senhor. Então, que essas pessoas nesta manhã possam tomar aquelas decisões que vão trazê-las novamente para junto do Senhor. Há muitas pessoas, Senhor, que querem seguir o Senhor do jeito delas e fazer as coisas de acordo com aquilo que elas acham que devem fazer. E muitas vezes não estão escolhendo o caminho da comunhão com o Senhor. Estão alcançando coisas fúteis e se enriquecendo de tesouros que a ferrugem e a traça irão consumir e os ladrões irão roubar. Que nesta manhã nós possamos decidir e entender que o maior bem que nós precisamos ter é o Senhor. E que pessoas hoje possam realmente entenderem que é o Senhor que elas precisam. É da comunhão com o Senhor que elas precisam. É das bênçãos do Senhor que elas precisam. É de servir ao Senhor que elas precisam. Que hoje nós possamos viver aquilo que a Tua palavra nos propõe. Buscarmos primeiro o Teu reino, a Sua justiça, crendo que todas as coisas são acrescentadas. Mas há corações que estão contaminados com pecados que os têm afastado do Senhor. Que essas pessoas hoje possam se arrepender dos seus pecados e trazerem novamente a bênção da comunhão com o Senhor. Como é prazeroso ouvir Sua voz, Senhor. Como é prazeroso estar diante da Sua presença, mas quando essa presença não é real, Senhor, nós vamos entender aquilo que Saul fez. Foi procurar uma feiticeira, porque ele queria ouvir a sua voz, mas o Senhor disse que não mais falaria com ele, porque ele escolheu viver de forma contrária àquilo que o Senhor tinha ordenado. Pai, quando nós não temos o Senhor, ficaremos desesperados. Entendemos aquilo que Moisés disse. Ele chegou ao ponto de dizer: risco o meu nome do livro da vida se o Senhor decidir não andar mais conosco. Pai, nós queremos o Senhor. Então nos ajuda a entendermos aquilo que precisamos fazer para conservarmos o Senhor perto de nós. E nos ajude a tirarmos das nossas vidas aquilo que afasta o Senhor de nós, porque para nós o maior tesouro é o Senhor. E nos ajude a tomarmos as decisões que nos levam a isso. Nos ajude a sermos a igreja que conserva o Senhor dentro dela. Nos dá essa graça. Quero encerrar essa oração orando por você. Você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Você precisa dele. Porque sem ele você está perdido. Sem ele você vai para o inferno. Mas se você quer ele, a Bíblia diz que o caminho para ele é Jesus Cristo. Jesus se apresentou diante dos homens e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a esse Deus se não for por mim. Você precisa de Jesus Cristo e reaceitá-lo como seu Salvador, porque o que te afasta de Deus é o seu pecado, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se nós cremos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, aquela barreira que nos afasta de Deus, ela é quebrada e agora nós podemos ter comunhão com Ele.